Olá, boa noite. Boa noite para quem está chegando. Olá, olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Oi, Madu. Uma salviazinha para quem está entrando, sentindo o aroma, sentindo a limpeza que essa fumaça faz, né? Oi, Elisa. Oi, prima Vilma. Seja bem-vinda, todo mundo. Começando mais um encontro com os guardiões. Mais um momento da gente durante a semana dar uma pausa para refletir, né, sobre... Oi, Yasmin, que bom te ver aqui. pra gente refletir. Quem tiver salve em casa, né, pode dar um reforço aí. Mas a ideia é que essa fumaça, né, que essa defumação aqui, que essa erva sagrada chegue em todos os cantos, para todo mundo que está de coração aberto para receber. Então, tá aí, mandando para todo mundo. Sejam super bem-vindos ao dia de hoje. Então, vou aqui desligar a nossa musiquinha. Boa noite para todo mundo. Oi, Cláudia. Então, hoje mais um encontro com os guardiões, um super prazer, né, de estar recebendo vocês aqui, esse momento de tranquilizar, de baixar essa ansiedade, né, do que vai acontecer, quando que vai acontecer, um momento de reflexão, da gente estarmos todos, né, todos e todas, né, olhando numa mesma direção, né, focando a cura do planeta, focando um conhecimento de nós mesmos, tanto tempo junto, né, tanto tempo nós juntos com a gente mesmo, né, como é que rola isso, né? Muitas pessoas conseguiram, né? Muitas pessoas tiveram que fazer diferente, de se olhar diferente. Então, tudo é um aprendizado. Esse momento é de grande aprendizado para todo mundo. E hoje, o guardião que vem estar com a gente durante essa 1 hora de live é Veludo, né? Então, hoje é Veludo que vai estar com a gente aqui, nos ajudando a compreender a frequência que ele nos traz, né? Todo o ensinamento, toda a sabedoria, tudo isso que ele traz pra gente, toda essa reflexão que ele traz pra gente. É assim que funciona cada um desses guardiões. Cada um dos guardiões é uma frequência de luz da terapia do alinhamento energético, e cada um deles trabalha numa frequência, porque trabalha numa emoção, com um tipo de questão de dentro de cada um de nós, né? Quer dizer, a gente consegue se reconhecer neles porque eles falam com a gente, porque são arquétipos, né? Nós temos eles dentro da gente, né? No nosso plano sutil, enfim. Então, como toda quarta-feira, eu vou começar por ler um texto
que eu escolhi, que eu achei que tinha a ver com a frequência desse guardião, e depois a gente então conversa um pouquinho sobre o guardião e depois a gente faz uma visualização, né, com aquele guardião seguindo na linha que ele trabalha, né? Então vamos lá. O nome do texto que eu trouxe hoje é Por que as pessoas gritam? Um dia, um pensador indiano fez a seguinte pergunta a seus discípulos: por que as pessoas gritam quando estão aborrecidas? Gritamos porque perdemos a calma, disse um deles. Mas por que gritar quando a outra pessoa está do seu lado? Questionou novamente o pensador. Bem, gritamos porque desejamos que a outra pessoa nos ouça, retrucou outro discípulo. E o mestre volta a perguntar: então não é possível falar-lhe em voz baixa? Várias outras respostas surgiram, mas nenhuma convenceu o pensador. Então ele esclareceu: vocês sabem por que se grita com uma pessoa quando se está aborrecida? O fato é que, quando duas pessoas estão aborrecidas, seus corações se afastam muito. Para cobrir essa distância, precisam gritar para poderem escutar simultaneamente. Quanto mais aborrecidas estiverem, mais forte terão que gritar para ouvir um ao outro, através da grande distância. Por outro lado, o que sucede quando duas pessoas estão enamoradas? Elas não gritam, falam suavemente. E por quê? Porque seus corações estão muito perto. A distância entre elas é pequena. Às vezes estão tão próximos, seus corações estão tão próximos que nem falam, somente sussurram. E quando o amor é mais intenso, não necessitam sequer sussurrar, apenas se olham e basta. Seus corações se entendem. É isso que acontece quando duas pessoas que se amam estão próximas. Por fim, o pensador concluiu dizendo: quando vocês discutirem, não deixem que seus corações se afastem, não digam palavras que o distanciem mais, pois chegará um dia em que a distância será tanta que não mais encontrarão o caminho de volta. Então, esse texto, ele é muito, fala muito do que vai falar, na verdade, Veludo, né? O guardião veludo. E alguém colocou aqui, logo na entrada, porque já deve conhecer o Veludo, mas que eu não vi quem era, e que dizia que Veludo caía muito bem, né, nesse momento em que as pessoas estão confinadas e que precisam se relacionar através das palavras, né? Precisam conversar, precisam discutir coisas, precisam se entender através da comunicação e é através da palavra. A palavra é uma modalidade de se comunicar, né? Então, Veludo é um guardião que trabalha na frequência de como usar as palavras, de como é que a gente deve aprender e prestar atenção na forma como a gente fala. Porque muitas vezes, na forma como a gente fala, a gente pode ter razão em alguma coisa e pode perder completamente a razão dependendo da forma como se fala. Então, guardião, esse guardião, o veludo, como o nome dele já diz, né? Ele vem ajudar com que a gente consiga aveludar as palavras, ser suave, doce, né? Não só com relação ao outro com o qual a gente quer se relacionar, né? Mas principalmente e também com a gente mesmo. Com que rispidez a gente fala com a gente mesmo. Gente, alguém está dizendo que travou. Eu travei para mais alguém ou foi só a Nice? Porque às vezes pode ser a minha conexão ou a pessoa... Me coloca uma mãozinha assim para ver se eu tô na boa, se eu tô travada aqui, se eu congelei aqui. Então, vou continuar falando. Se alguém
disser que travou de novo, a gente vê. Então, não... tá, não travou não, então, vou seguir. Então, o veludo, ele traz a forma mais doce para que a gente consiga se relacionar, né? Como é que a gente expressa essa palavra? Porque tem muito também da nossa educação, né? De que você falar baixo, de que você falar docemente, não tô falando que é sempre, mas assim, numa hora em que você precisa colocar algum argumento, ou numa hora que você está discutindo alguma coisa, a maioria das vezes, ou a gente aprendeu desta forma, que quando você está exaltado, você começa a gritar. Né? O grito nada mais é do que para tentar assustar o outro. É assim que os animais fazem, né? Gritam mais alto, abrem as penas, quer dizer, ou seja, você cria a pessoa se amedronta com aquilo, então é capaz de ceder aos seus gritos, né? É o que a gente diz de ganhar no grito, né? Então o veludo vem ensinar com que a gente preste atenção em qual é a forma como é que a gente fala? Será que não daria para a gente falar o que a gente falou aveludadamente? Será que não dava para a gente docemente? Será que não surgiria ou a gente não conseguiria alcançar o que a gente desejaria, que é o equilíbrio, né? Dentro de uma discussão, pelo menos, a gente imagina que o que os dois lados pretendem é o equilíbrio daquilo. Não é um ceder ao outro, não necessariamente, mas pode dizer, bom, eu compreendi agora o que você falou, falando calmamente, assim como você está falando, eu agora te compreendi, né? Então, o veludo vem lembrando a gente de que se realmente a gente quer se comunicar de uma forma a não oprimir o outro, a fazer com que a pessoa nos escute da forma como a gente gostaria que escutasse. Porque existe também eu acho que é quase uma programação de que se você falar rispidamente, ou ao contrário, se você falar docemente, é porque você é fraco, é porque você cedeu, entendeu? Então tem essa coisa assim, principalmente os homens, né? Tem que falar com a imposição, tem que gritar, quer dizer, isso já está até acabando um pouco, e as mulheres também ficaram muito assim também, né? Então, para que a gente comece a prestar atenção de que forma a gente está falando. O veludo, ele traz a forma como a gente se comunica, né? Então, como é que estamos falando com a gente mesmo, né? E a gente tomar consciência de que a gente falar docemente com o outro não é um sinal de fraqueza, né? Gente, travou, porque para Elisa travou. Alguém pode mais me dizer se eu estou travada ou não travada? Vamos lá, continue. Porque eu aqui estou normal, eu não sei se isso é porque eu tô travada, não tô entendendo. Faz um dedinho assim se eu tiver, mas quando você precisa colocar... Pois aqui alguém tá dizendo, mas quando você precisa impor limite para alguém, você precisa levantar a voz. Nem sempre. Muitas vezes o não dito machuca mais ou amedronta muito mais do que gritar e não cumprir aquilo que falou, né? Porque tem muitas vezes a gente grita, fala um monte de coisa que depois não cumpre. Então, o que acaba é que você vai perdendo a sua credibilidade no falar. Daqui a pouco ninguém vai nem acreditar mais, não vai nem, o teu grito não vai mais nem amedrontar, né? Tem muita gente que é assim, deixa ele gritar, deixa ela gritar, dá nem bola mais. Então, o que Veludo nos ensina, na verdade, é ser impecável com a forma como você lida com as palavras. Então, se eu tô exaltada, que eu fale, mas que depois eu caia na real, porque na verdade você gritar não vai resolver mais a situação.
né? É a mesma coisa, você só tá tentando ganhar no grito, né? O que a gente vê, se você tá gritando, você pode olhar para você mesmo e dizer assim, por que é que o que está acontecendo, ou por que é que o outro está me dizendo, está me tirando do controle, né? Então aí a gente pode começar a se observar o que é que o outro está dizendo que me incomodou tanto, né? Então, muitas vezes o não falar, o falar baixo, né? Talvez crie um impacto muito maior do que falar palavras pura e simplesmente por falar, e falar de uma forma que muitas vezes não é aquela forma que a gente gostaria. Muitas vezes a gente gostaria de dizer para o outro assim, puxa vida, fica aí. Mas a gente está tão desacostumada, né, a falar muitas vezes o que de fato a gente pensa, que a gente vai falar, então vai embora mesmo, então tudo bem mesmo, não é isso que você está querendo dizer, não é desse jeito que você está querendo dizer. Então, ser impecável com a forma de falar, né? Existe a forma, o ser impecável com o que falar e ser impecável com a forma com a qual fala, né? Então, o Veludo vem nos ensinando isso, para que a gente preste muita atenção, principalmente nas palavras que a gente usa com a gente mesmo, né? Talvez se a gente prestar mais atenção com as palavras que a gente fala pra gente e que a gente prestar atenção em como machuca as palavras com as quais a gente se trata de vez em quando, que se a gente observar isso, aí a gente fala, será que o outro merece aquela dor que eu tive quando eu me tratei daquele jeito? Será que é isso mesmo que eu tô querendo falar pro outro, né? Então, acho que é um momento de Veludo que Veludo deve estar sendo necessário que ele seja chamado muito nesse momento aqui, agora, né? Que tá todo mundo com o nervo à flor da pele, que tirou o planeta da zona de conforto, né? Que a gente teve que aprender a trabalhar de uma outra forma, aprender a se comunicar de uma outra forma e estar com pessoas durante mais tempo durante o dia, coisa que a gente não estava mais acostumada, né? Então, o quanto o Veludo ele vem agora, né, para trazer que a gente experimente ficar com a frequência de Veludo durante essa semana toda, que a gente experimente, porque quando a gente está com uma frequência instalada, né, quando a gente vibra naquela frequência no caso aqui de Veludo, é como se quando a gente está querendo, quando a gente sai daquela frequência, é como se a gente lembrasse dele imediatamente e se tocasse. Gente, será que é isso mesmo? Será que eu tô falando comigo da forma mais sensata, da forma mais doce, né? Será que para eu conseguir o que eu quero, né? Ou equalizar essa situação que agora se coloca, será que é dessa forma que eu preciso falar, né? Quando é que o grito seria necessário, na verdade? Eu acho que esse texto aqui colocou maravilhosamente bem. Se a pessoa está na tua frente, o grito nada mais é do que um afastamento de coração. Porque se o outro está na tua frente, você pode falar energicamente. É muito diferente de precisar gritar. Você pode falar com uma postura de que aquela tua argumentação está saindo de fato do coração, que aquela tua argumentação não é para agredir o outro, é simplesmente para que eu seja escutada, mas não precisa gritar se o outro... Precisaria gritar se o outro estivesse lá do outro lado,
né? Mas se a pessoa está do lado, alguém perguntou, sim, se serve, se serve para ajudar a acalmar nas comunicações alteradas. Sim, serve, porque uma comunicação alterada ou uma discussão onde entra gritos, né? Ela vai acabar em não se resolvendo. Vai acabar criando uma nova situação. E aí começa-se a dizer coisas que não gostaria de dizer, né? Isso é até um outro guardião que fala que é o palavra consciente, né? Que é usar a palavra como se nada fosse. E a palavra tem poder, né? Então, não é para dizer uma coisa que... não é usar a palavra e depois dizer, não, mas eu não era isso que eu quis dizer. Mas foi isso que você disse, né, na verdade. Então, sim, Mercúrio retrógrado. Agora tudo é culpa de Mercúrio também. Pode ser. Mas se veludo é uma frequência indígena, não. Ele não tem essa frequência indígena, não. Então, veludo é uma frequência. Tem umas, quer dizer, não foram encarnados, né? Para quem não conhece nem nada, mas não tem uma vibração, uma frequência de indígenas como existem, né? Dentro das lâminas sagradas existem muitos guardiões que vibram nessa frequência dos povos nativos, né? Mas o veludo não. Então acho que veludo para esse nosso momento é espetacular mesmo, né? Podemos falar, sabe assim, quando a gente tem certeza do que a gente quer dizer, quando a nossa argumentação é de fato do coração e da alma, quando você não quer com a sua argumentação atingir o outro no subtexto, sabe como? Você não precisa gritar, né? Parece que também, assim como diz, né, o coração está distante, mas parece que quando você grita, é quase como se fosse uma necessidade de você se ouvir para ver se você tem razão, como se você ainda estivesse se testando, sabe? É essa sensação de quem está gritando muito, também está gritando para tentar se escutar. Né? Não só gritando porque os corações estão distantes, mas é porque a minha argumentação não é tão válida assim. Talvez porque eu também não tenho tanta certeza daquilo que eu estou argumentando, né? Então talvez eu precise gritar para eu próprio me escutar, né? Então, com certeza, às vezes um silêncio, às vezes uma retirada, às vezes uma única palavra, né? Por quê? Porque não é palavras ao vento, não é palavras cuspidas, literalmente. São palavras ditas, que elas podem ser malditas ou benditas, né? De bem dizer ou de mal dizer. Então, usar a palavra, quer dizer, saber usar a palavra conscientemente, até tem a frequência, como eu já falei, de palavra consciente. Agora, veludo nos mostra como fazer isso, como eu presto atenção em mim, como eu presto atenção nas minhas palavras, para que não tenha a necessidade de eu gritar, né? Lembra que acho que é bem interessante, lembra de você perceber quando você começa a falar aveludadamente, quando você emana essa palavra de verdade, quando essa verdade está saindo do seu coração, porque muitas vezes as palavras estão saindo da boca, não estão saindo do coração. Então o que chega no outro é uma forma, muitas vezes você fala calmamente, mas o outro te diz assim, nossa, mas por que você está falando assim? Você diz, não, mas eu não estou falando nada. Mas o que o outro está entendendo é o que você está emanando, né? É o teu jeito de falar, né? Que muitas vezes você pode estar mentindo para você mesmo
e falando daquela forma para tentar agradar, e não é isso que a gente quer. Na comunicação de verdade, é poder falar tudo dependendo de como. Isso é que Veludo traz, né? Não é falar, não é a pessoa dizer, mas hoje em dia a gente tem que falar tudo, não pode guardar, porque traz, senão a gente fica com a mágoa, com rancor. Não é isso. Quer dizer, então, quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? É ter respeito pelo ouvido do outro, que não é pinico, né? Então, assim, como é que eu falo? É diferente, né? Qual é o meu cuidado que eu tenho quando eu me comunico com o outro, né? E se é para resolver, eu quero que as palavras saiam do meu coração. Então, que as palavras sejam exatamente aquilo que eu quero dizer, amorosamente. Então, Veludo, tanto que as palavras que saem, né, da boca do Veludo é paz, é amor, é compaixão, né? São palavras que ajudam na conciliação. E como seria bom que a gente pudesse expor as nossas opiniões, expor o que a gente acha, né? Expor de uma forma aveludada e que a gente pudesse trocar com o outro de forma aveludada sem se sentir ofendida ou agredida pelo outro porque você fala diferente, né? Então, porque você pensa diferente. Então, se as pessoas aprendessem e tivessem antenadas no Veludo sempre, a gente poderia discutir muitas coisas que a gente não consegue, porque as pessoas que não conseguem argumentar, elas gritam. Pessoas que não têm boa argumentação, gritam, né? Então, é um desafio mesmo. Sim, na hora da raiva é um desafio, mas a nossa vida é feita de desafios diariamente. Os nossos desafios começam de como é que a gente lida com a gente mesmo. Esses são os nossos, talvez, os maiores desafios. Então, como é que eu lido comigo? Como é que eu falo comigo? Como é que eu julgo? Será que eu olho no espelho e chego lá e digo, bom dia, Ângela, tudo bem? Vamos ter um bom dia hoje? Né? Ou será que eu vejo, tô com a ruga aqui, sei lá, tô falando bobagens, mas será que em coisas mais profundas a gente também não faz isso? Você não merece, você não consegue, você não pode, isso não é pra você. Nossa, que poder tem essa palavra, né? Então, é isso que a gente quer pra gente? Então, por que o outro? Né? Então, começando a olhar pra gente, de como a gente fala com a gente, qual é o tom que a gente usa com a gente, né? Pois é, mesmo na agitação, mesmo na raiva, né? A evolução da nossa alma passa por a gente conseguir dominar as nossas emoções, né? Quando a gente vai subindo o patamar, não ter emoção, não é virar robô, mas é dizer assim, será que eu preciso gritar? Será que eu preciso falar alto para me colocar? Ou o que está me faltando é certeza? Ou o que está me faltando é uma postura de dizer, olha só, olha bem para mim. Muitas vezes, a minha irmã que diz uma coisa assim, quando a Ângela começa a falar bem baixinho e bem pausada, foge porque ela tá louca da vida. Então, e é verdade, quer dizer, a minha ideia é de que se eu grito, ninguém, então também vai pra... E pronto, acabou. Eu não vou conseguir o meu intento. Agora, se eu falo bem baixinho e pausadamente, é melhor você escutar. Entendeu? Então, assim, é claro que aqui eu não tô dizendo assim, pode tudo, então vão fazer comigo o que eu quiser, que eu não vou falar. Muito pelo contrário, eu vou falar sim, mas vou falar de uma forma em que me escutem.
né? E não que eu comece a gritar, e não que eu ganhe no grito, e não que as pessoas me respeitem porque eu oprimo, mas sim porque elas me respeitam, mas sim porque respeitam aquilo que eu digo, né? Porque me ouvem, né? Se não passa a ser assim, tipo, ah, deixa aí, ela tá tendo um ataque de pelanca, não é isso que, né? Isso aí é piti de mulher. A gente escutou já muitas vezes isso, né? Não é no inconsciente coletivo que é assim? Então, para nós mulheres, a gente usar o veludo, né? O poder da forma como fala. Então, se eu tenho certeza daquilo que eu falo, se aquilo é a minha real convicção, eu não preciso falar alto. Eu não preciso gritar, porque eu não preciso mais me ouvir. Eu já ouvi o meu coração. E sei que é aquilo que eu preciso falar, que é aquilo que eu quero dizer, né? Então, esse é o... E é legal a gente começar a se observar. E é legal a gente começar a observar o outro sem julgar. Porque se o outro ainda não conseguiu se perceber, né? A gente pode só dar um toque, né? Que eu acho que é a grande... Dá um toque e sai fora, né? Diz assim, você tá gritando comigo ou com você mesmo? É comigo que você está falando? Essas palavras não parecem serem para mim. Talvez seja para você mesmo. Então você ainda precisa gritar para se escutar. E sai fora, né? Então, Veludo vem ensinando as formas com que a gente se comunica, tá? Então, agora sim, eu vou começar a fazer então a gente... Tati, eu acho que a gente vai tentando, tira essa palavra, né? Diz que você vai conseguir, que você vai, porque é possível, né? Então, cada vez que a gente sobe um patamar, cada vez que a gente sobe no sentido de autoconhecimento, de como é que não são as emoções que me dominam, sou eu que digo em que horas eu me emociono, né? Que horas as emoções servem, né? Então, não é para tirar o meu juízo. Isso com certeza não é, né? Então, vamos lá. Eu vou começar então a fazer a visualização, né? O trabalho de hoje com veludo, porque eu tenho meia hora. Eu não sei se por acaso sobrar um pouquinho de tempo depois, a gente faz algumas perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa, tá? Então eu vou pedir para vocês se acomodarem em algum lugar tranquilo, que vocês possam, pode ficar sentada ou pode deitar, como vocês quiserem, mas de alguma forma que seja confortável, tá bom? Então eu vou aqui colocar um sonzinho. Eu vou pedir para alguém, por favor, só que me... obrigada, Elisa. Se tá bom a altura do som com a minha voz, ou se pode subir um pouquinho o som. Tá bom essa altura, Elisa, com a minha voz também? Eu digo que Elisa é meu ponto, sabe? Então tá, gente. Então eu vou convidar vocês a começarem essa visualização com veludo no dia de hoje. Obrigada, Vera. Ótimo. Então eu vou pedir que vocês comecem fazendo algumas respirações. Inspirando em 4 tempos, expirando em 4 tempos. Façam algumas respirações. Mas a cada momento e a cada expiração, você sente que seu corpo se relaxa. Deixe que os pensamentos passem pela sua cabeça e pela sua mente e passem como vento. Inspira e expira, e a cada expiração, sente que seu corpo se relaxa.
Começando pelos seus pés, colocando atenção nos seus pés. Coloque a sua atenção nos seus pés e relaxa. Seu corpo agora cada vez mais relaxado, entrando num estado de relaxamento, entrando num nível alfa, em que facilita a sua conexão com esse plano sutil, facilita a sua visualização e cada vez então na sua expiração você relaxa e seu corpo fica mais relaxado. Seus quadris se relaxam, tórax, cabeça, todo o seu corpo agora é relaxado. Então, eu vou convidar vocês agora a começar a vasculhar na sua mente palavras que você ouviu e que depois repetiu para você mesmo. Palavras que você ouviu e que usou com os outros. Palavras que fizeram mal a você, que fizeram mal ao outro. Deixe sua memória viajar no tempo, buscando lá no fundo, trazendo todas essas palavras para que elas sejam ressignificadas. Vasculhe na sua mente, vasculhe na sua linha da vida. Palavras e formas de usar as palavras de maneira rude. Perceba as situações em que você poderia ter sido mais doce e suave com as palavras, mas não foi. Para que você consiga visualizar, e agora você visualiza e percebe momentos da sua vida que você gostaria de ter usado palavras de uma forma e usou de outra. Momentos em que você não soube como usar as palavras. Nesse momento, então, deixa que todas essas palavras subam à tona. E nesse momento, a gente abre uma tela mental em branco na frente dos seus olhos. Instalem essa tela mental na frente dos seus olhos. É uma tela enorme, em branco. Comece então a escrever nessa grande tela em branco todas essas palavras que te vêm à mente. Escrevam. Visualizem você escrevendo essas palavras nessa enorme tela branca. Escrevam bem forte essas palavras. Escreva mais. E a cada palavra que você escreve, você pode perceber a energia mal qualificada de cada uma dessas palavras. Escreva. Visualize o modo, a forma como você falou cada uma dessas palavras, ou a forma como você escutou cada uma dessas palavras. Perceba como cada uma dessas palavras vêm impregnadas de sentimentos como desequilíbrios, dor, julgamentos, conflitos e muitas outras emoções, todo tipo de emoção e de sentimento tóxico que acaba intoxicando a sua mente e o seu espírito. A
palavra tem poder. Escrevam. Aproveite a oportunidade para limpar todas essas energias das palavras com baixa frequência. Escrevam. Então, pedimos a presença, e eu peço a presença para todos vocês nesse momento, a frequência do guardião veludo. Você pode sentir a presença dele? Você pode vê-lo? Se conecta com ele. Ele está aí para te ensinar a forma melhor para você se comunicar. Então ele te pergunta: você quer mudar esse padrão? Você quer trazer cura através das palavras benditas? Você quer mudar o padrão? Você quer trazer cura através das palavras benditas? Porque você pode e você merece. Então, veludo com o sopro do Criador e do Verbo, assopra muito forte em direção à tela onde suas palavras estavam escritas. E você pode ver imediatamente essas palavras caindo da tela, caindo no chão e sendo absorvidas pela terra. E essa tela enorme em branco, ela se transforma agora, todas essas palavras caem por terra. Toda a vibração negativa e mal qualificada dessas palavras caem por terra. Porque agora é um momento de renovação. É um momento de renovação da forma de como se comunicar e de como usar as palavras. Sua tela agora é branca novamente, é pura novamente. É um momento de recomeçar a compreender a forma como usar as palavras, com a ajuda da frequência de luz, o guardião veludo. Agora, com a ajuda de veludo, você se vê escrevendo palavras como amor, paz, cura, abundância, prosperidade, amizade, alegria, compaixão. Vai escrevendo todas as palavras de alto padrão vibratório, vai escrevendo. E à medida que as palavras vão sendo escritas por você e que elas vão aparecendo nessa tela, porque são escritas pelo guardião veludo, você sente que elas se tornam mais vibrantes e coloridas. Você pode sentir a vibração e a frequência de cada uma dessas palavras. As palavras dançam de alegria. As palavras dançam de alegria. Uma suave canção se mistura com a dança das palavras e você se torna um com a frequência das palavras agora benditas. Palavras para bendizer. Palavras para acalmar o coração. Palavras benditas, bentas. E as palavras, então, se tornam agora orações. Orações para você, orações para o outro, orações para o mundo, porque agora elas são palavras benditas. Agora, eu vou pedir para que você fale uma pequena frase
doce e suave para você mesmo, para que essa tua frase se torne agora o seu mantra na frequência de veludo. Para que esse mantra, a cada vez que você pronunciar essa frase, você se lembre da forma e das palavras benditas. Então, formule essa frase, escreva essa frase, no seu campo das informações, escreva essa frase nessa grande tela branca. Benditas sejam as suas palavras. Bendita sejam as suas palavras. Eu estou te dando um tempo para que você registre essa fala, para que você registre essa frase. Diga para você mesmo essa frase algumas vezes. Conecte essa frase, as palavras benditas, à frequência de veludo. Veludo estará em cada uma dessas palavras. Veludo estará instalado em cada uma dessas palavras. Então, pode começar a se despedir de veludo, agradecendo pela ajuda e pedindo que ele zele sempre pelas suas palavras, para que elas sejam sempre palavras benditas, para que elas sejam sempre palavras suaves, doces, com propósito de equilíbrio, de cura, de amor e paz. Porque assim já é. Então, eu vou sair só um pouquinho para pegar minha flauta, mas continuem, vão voltando lentamente, mas continuem na frequência de veludo. Continuem vibrando com ele, mentalizando e repetindo para você mesmo a sua frase, o seu mantra. E nesse momento, então, como eu faço sempre, eu vou instalar o guardião veludo para que vocês fiquem durante essa semana toda. Lentamente, vou voltando para aqui agora. A gente tem, deixa eu ver aqui, 10 minutinhos.
Então, isso. Delicadeza, compaixão, harmonia, perseverança foram as palavras escritas aqui pela Valéria. Arro, Valéria. Muito lindas as palavras. Valeu, Elisa. Super lindo, porque é isso, né? A palavra tem poder. As palavras, elas podem, dependendo de onde ela sai na gente, né? Elas podem ser palavras benditas e palavras malditas, né? Então isso é muito mágico, assim, de como é que a gente pode equilibrar isso, né? De como é simplesmente na forma de como falar, né? Que bom. Olha só, tem alguém aqui que está escrevendo um livro, Veludo Conjurado. Depois me manda a sinopse, assim, para eu entender. Gente, então, a proposta desse nosso encontro, né, de toda quarta-feira, é que essa vibração de veludo permaneça com vocês durante essa semana toda, né? Então, estando com ele durante essa semana toda, é como se ele fosse a cada momento, né? Não é uma coisa de policiar, não. É uma coisa de entrar na vibração. A gente entra na frequência, né? De veludo e percebe de que outra forma, né? De que outra forma a gente pode usar as palavras para curar. E quando a gente fala curar, é para trazer equilíbrio àquilo que a gente está buscando, seja nas relações, sejam, na verdade, é tudo, né? Na forma como a gente se comunica, que são nas nossas relações. E aí relações com tudo, né? Com você mesmo, com o outro, com as pessoas, com seus filhos, com o marido, com o padeiro, com o pipoqueiro, com seja lá quem for, né? A Elisa está me falando aqui para eu lembrar dos cursos. Eu dei o último workshop dos Guardiões, onde eu falo de cada um deles, né? Eu dei esse final de semana que passou e vai ter um outro no mês que vem, no mês de julho, mas eu ainda não determinei a data, então é isso. Aí na semana passada, alguém está falando aqui que na semana passada foi São Marcos. Não, a gente não precisa... não, agora eu não vou mais estar com... Pega tudo, traz São Marcos junto com o veludo, junto com todos os guardiões que vocês já sabem a frequência, zero problema, vamos lá. Eles estão aí para fazer isso pela gente mesmo, estão aí para ajudar a gente a compreender cada faceta nossa, né? E compreender de uma forma, não a julgar, né? Mas sim a compreender uma outra forma que faz bem a gente e, consequentemente, bem ao outro, né? Então, é isso. Muito lindo. Alguém aqui colocando os mantras. Coloquem alguns mantras aí. Legal, tem uma que dizendo eu te perdoo, quer dizer, eu te perdoo, né? Ela dizendo para ela mesma, né? Legal, Valéria, vamos estar juntas de novo, muito legal. Que nesse final de semana agora é o curso da Iniciação à Magia Contemporânea, né? Então é uma vertente de se conhecer também. Muito legal. Eu consegui fazer. Eu sigo meu propósito com amor. Muito lindo, gente. Muito bom, muito legal. Sou tranquila, calma e feliz. Benditas palavras. Foi meu mantra. Muito lindo. Muito legal, gente. E agora, eu sou amor. Muito legal. E entender que isso que vocês fizeram agora é uma oração. Vocês estão na verdade, mandando um recado, né? Isso é o plano no plano sutil. Vocês estão magicamente, através das palavras, que é como se faz, né?
magicamente transformando as palavras em palavras que servem a um propósito, né? É muito legal. Eu sou um imã que atrai bênçãos e milagres diariamente. Muito legal, muito legal. Então, gente, estamos acabando aqui. Antes que corte ou qualquer coisa assim, eu perca todo aquele meu desespero final. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todas. Que vocês tenham uma ótima semana, que permaneçam na frequência de veludo, percebendo, né, dentro de você qual é a frequência e a forma como você coloca as palavras, né? Que sejam a partir de agora palavras benditas, tá? Leca, também te amo. Olha aqui, gente, então que tenham um lindo final de semana. Eu vou encerrar. Ótimo, e todo mundo com veludo e com seus mantras, e mantrem muito. Tá legal? Então, até quarta-feira que vem, às 9 horas. Tá legal? Gente, beijo. Até. Valeu, hein?